meu povo, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vanessa e este é o canal Cristã em Movimento, onde nós falamos sobre Deus, onde temos coreografias e hoje eu vou falar um pouco sobre como eu conheci a Deus, como Ele me cercou e me atraiu para perto dele. Eu acho que eu nunca disse isso aqui no canal, né? Como que foi essa coisa da conversão mesmo. Nasci e cresci em uma igreja católica. Meus pais são católicos, então tudo bem, igreja católica para mim era tranquilo, eu gostava até e tudo, mas eu não sentia que eu conhecia verdadeiramente a Deus estando lá, sabe? Eu sentia que eu só cumpria regras, porque meus pais iam, eu ia também, até gostava de ir, mas não sentia assim que Deus existia mesmo, sabe? Nos dias de hoje, que Ele poderia interferir na nossa vida. Né? Eu sentia que era uma história que aconteceu lá atrás, mas que em nada poderia mudar ou interferir na nossa vida atual. Que a gente não poderia ter um relacionamento com Ele nos dias de hoje. Então eu não. Era como se Ele fosse muito distante de mim, estava muito longe assim para eu poder alcançá-lo de alguma forma. E aí eu cresci assim, né, sem ouvia falar sobre Deus, mas não o conhecia mesmo. E tudo bem, fui crescendo, aí quando eu estava adolescente, né, eu era de um grupo de dança, um grupo de hip hop, de street dance, e nesse grupo eu gostava muito e tudo mais. E teve um dia que eu estava indo para um dos ensaios, né, desse grupo com a minha irmã e uma amiga nossa. A gente estava indo pro ensaio ou voltando, eu não lembro se a gente estava indo ou voltando, na verdade, mas do nada nos parou um homem na rua. Não lembro se ele estava com Bíblia, se não estava, eu só sei que ele nos parou e começou fazer algumas perguntas, conversar assim sobre várias coisas. E aí depois ele foi e falou assim: olha, muitas pessoas falam que para você ir para o céu você tem que fazer isso ou aquilo, aquele outro, mas não, é muito fácil para você ir para o céu. É só você ter o seu nome escrito no livro da vida que pronto, você está dentro. Aí eu pensei assim, é simples assim? Sério mesmo? Só ter o nome escrito no livro da vida e partir o céu? Então eu pensei, partiu o céu, não quero saber. Aí ele foi e nos chamou para fazer uma oração junto com ele, aquela oração meio que de entrega. Nessa época eu tinha 17 anos, então eu fiz uma oração ali no meio da rua com esse senhor, falando que eu estava entregando a minha vida ali para Jesus, que era para escrever meu nome no livro da vida, mas eu não sabia, não entendia nada disso, que era da igreja católica, então isso para mim era tipo, nem sei o que eu tô fazendo, mas tô fazendo, já que falou que fazer isso tá garantido morar no céu, partiu! Aí eu fui, fiz essa oração com ele lá. E aí tudo bem, passou, nada mudou na minha vida, eu continuei vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes, continuei fazendo tudo que eu costumava fazer, nada mudou, continuei usando as mesmas roupas, fazendo as mesmas coisas, nada mudou. E aí quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar numa padaria, numa confeitaria lá junto com a minha irmã, meu cunhado também. E tava tudo tranquilo na minha vida, eu trabalhava, estudava e tipo, as coisas estavam indo bem. Só que do nada começou a vir pensamentos em mim do tipo, tá faltando alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. E, tipo, na minha vida não tava faltando nada, aparentemente, porque eu tinha uma família legal, assim, meus pais, meus irmãos, quem conhece sabe que eles são uns amores de pessoas. Todos eles, meus pais, meus irmãos, não tinham problema em casa, não tinham problema com nada. Então eu não sei porque eu tava com aquele sentimento, tá faltando alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. E aí eu comecei a procurar o que poderia ser isso que eu estava sentindo falta. Eu falei, talvez seja um namorado. Eu tenho 18 anos, até hoje eu nunca namorei. Então talvez seja um namorado, né? Vamos arrumar um namorado, né? E aí passou um tempo, eu comecei a namorar e tudo. O namoro durou pouco tempo, não deu muito certo, mas também aquele sentimento não passou de tá faltando alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. E aí eu comecei, talvez, a ir pra festa, pra balada, alguma coisa, porque eu nunca fui de sair, sempre fui mais caseira e tudo, então talvez seja isso, né? E aí eu comecei a sair com meu irmão, com o pessoal, para umas festinhas, já tinha mais de 18 anos, então poderia ir em alguma balada, alguma coisa assim. Comecei a ir em lugares, mas ainda assim me sentia totalmente deslocada nesses lugares. Falava, não é isso, não sei o que é, mas tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. E aí, por coincidência, passado um tempo depois, um amigo meu da época de escola me marcou, eu e muitas pessoas no Facebook, para poder ir, isso foi em 2013,
para poder ir numa célula. Eu não sabia o que era célula e eu fui para lá enganada, achando que era uma festa, mas era uma célula, onde as pessoas falam sobre Deus, né? E aí eu cheguei lá, chamei minha irmã para ir comigo, minha irmã mais nova, e nós fomos a essa célula. E chegando lá, tipo, o pessoal com Bíblia na mão e tudo, eu imaginava que era uma festa, tá? Mas cheguei lá, tinha pessoas com Bíblia na mão e tal, cantando louvores, falando de Deus, e eles falavam de Deus de uma maneira bem diferente da Igreja Católica. Eram todos jovens que estavam lá reunidos, então uma maneira como eles falavam de Deus, às vezes até usava gírias para falar, e como eu também tinha 19 anos na época, né, nessa época eu já tava com 19, então eu ficava assim, que legal, a maneira como eles falam de Deus, interessante e tal. E parecia ser um tom de proximidade, assim, que eu nunca tinha tido antes. E aí eu gostei. Aí eu comecei a ir na célula com mais frequência. Só que eu também não queria passar daquele ponto de ir na célula, né? Porque eu sabia que eles queriam que eu me convertesse, que eu fosse pra igreja e tudo. E eu tava bem na igreja católica, né? Tipo aquela coisa, quem nasce na igreja católica fica aquele pensamento, né? Eu nasci aqui e vou morrer aqui, né? Então eu não vou mudar pra outra religião. A gente tem muito essa coisa de mudar de religião, né? Eu não mudo de religião. E aí eu ia na célula, fiquei mais ou menos um ano indo na célula, enrolando. Eles me chamavam para ir à igreja. Eu fui poucas vezes, uma ou duas vezes na igreja com eles, mas mesmo assim não queria me aproximar muito. E aí Deus falou assim, essa menina tá difícil, né? Essa menina tá difícil de convencer. E aí que ele começou a mandar reforços. Aí do nada apareceu um amigo meu da época da escola, um outro amigo, me chamando para participar de um grupo de dança, que ia ter um concurso de dança na igreja dele. E aí, nisso, reuniu várias pessoas para participar desse grupo de dança. E foi aí, nessa época, que eu conheci o meu marido, na época era meu amigo, que também era um dessas pessoas que queriam dançar, ele, o meu cunhado, né? E aí, juntou eu, minha irmã mais nova e tal, o pessoal, a gente foi dançar nesse grupo de dança. E aí, meu marido, que na época era só um amigo, e o meu cunhado, que também era só um amigo da minha irmã, nosso amigo, eles também eram cristãos e começaram também a falar de Deus para nós. E aí eu falei, Deus tá me cercando aqui, ele tá querendo que, né, eu vá pra igreja. Mas aí eu também ficava meio assim, não vou não. Eu fiquei enrolando muito tempo, eles me chamavam bastante pra gente ir no encontro com Deus da igreja. Nosso primeiro amigo lá da célula vivia nos chamando pra ir ele chamava de revisão de vidas, que era um evento da igreja Sara Nossa Terra. É como se fosse um encontro com Deus mesmo. E eu vim enrolando. E aí apareceu esse meu marido, que na época não era meu marido, era meu amigo. E o meu cunhado, que também não era meu cunhado, era nosso amigo. E eles nos chamavam também para ir no encontro com Deus na igreja deles, porque eles eram de outra igreja. E eu também não ia porque eu não queria ir, só que já estava chegando um ponto que eu já estava cansando de inventar desculpa, porque todo dia eu sempre inventava uma desculpa. Hoje não dá, hoje morreu um gato, um cachorro, um papagaio, hoje é minha avó, não sei o que, eu tô doente, não sei o que. Já não tinha mais que desculpa inventar para não ir, porque eu já tinha inventado todas que eu poderia ter inventado para não ir nos eventos. Mas chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que ir, né? Só que como o meu amigo da célula já havia me chamado há muito mais tempo, já estava me chamando, eu falei, não, vou dar prioridade para ele, porque ele já me chama tem muito tempo. Então eu vou no evento da Sara Nossa Terra. E aí eu fui com esse meu amigo lá da célula, minha irmã também foi comigo, e aí foi o momento em que eu me converti. Foi nesse evento, Revisão de Vidas da Sara Nossa Terra, que foi em 2014, então já tem 11 anos, que foi que eu realmente sinto que eu me converti mesmo, que eu comecei a compreender a Bíblia, compreender sobre a existência de Deus, passei a acreditar de fato que Deus existe, que Ele fala conosco nos dias atuais. Então, teve uma frase que me marcou muito no Revisão de Vidas, e aí foi a partir daí que eu mudei e falei, não, Deus existe, então eu não posso andar como eu estou andando. Justamente foi essa frase que me marcou muito, tipo, se você realmente acredita que Jesus existiu, se você realmente acredita que ele veio e morreu pelos seus pecados, então por que você age como se ele nunca tivesse existido? Aí essa frase me impactou demais, porque eu percebi que eu estava agindo como se Jesus nunca tivesse existido, ou seja, da boca para fora eu falava que eu acreditava em Deus, da boca para fora eu falava que eu acreditava que ele morreu, que ele ressuscitou e tal,
Mas as minhas atitudes não falavam isso. Então eu percebi que não, eu não acreditava mesmo que ele morreu pelos meus pecados, que ele veio e ressuscitou. Eu não acreditava, porque se eu acreditasse, a minha vida não seria da forma como ela era. Eu não era a maior das pecadoras, mas era uma pecadora, como todos nós. Então já tem 11 anos que eu caminho com Cristo, e nesses 11 anos eu não me arrependi um só dia. E detalhe, eu nunca mais tive aquele sentimento de estar faltando alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. Agora, todas as vezes que eu sinto que eu não estou bem, eu sei o que está faltando na minha vida. É a presença de Deus. Quando eu me afasto dele, eu sinto que eu estou distante. Eu sinto que eu preciso dele. Eu já não falo mais aquela frase de ai, tá faltando alguma coisa na minha vida, eu não sei o que é. Agora a minha frase é, gente, eu tô longe de Deus, eu preciso buscá-lo. Gente, tô distante, eu sinto saudade dele. Então é essa a história de como eu conheci a Deus, e se você não sabia, fique sabendo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Te amo.